Welcome back to the show, everyone. With me is Bem-vindos de volta ao programa, pessoal. Comigo hoje está o professor e economista Richard Wolff. Agora, primeiro as notícias. A guerra com o Irã continua desestruturando o Império Americano e alimentando o colapso econômico. Um novo relatório de análise publicado no LA Times mostra que as consequências econômicas da guerra com o Irã estão sendo ainda mais graves do que se esperava. Segundo o Instituto Americano de Empreendedorismo, essa guerra já custou, em média, entre $700 e $75.700 por família americana. E o economista Paul Krugman também relatou que a guerra com o Irã causou grandes danos ao império financeiro do dólar americano. De acordo com Krugman, até mesmo países do Golfo, incluindo os Emirados Árabes Unidos, estão agora considerando sistemas de pagamento em yuan, o que dá um impulso regional aos CIPs da China, uma alternativa ao SWIFT, e desafia fortemente a dominância do dólar americano. Também temos aqui que o preço do petróleo subiu cerca de 1%, apesar das conversas sobre o memorando de entendimento. Em grande parte, porque a reunião de hoje em Doha foi marcada por muita incerteza, já que a guerra pode estourar a qualquer momento. O professor Richard Wolff está conosco para comentar esses últimos acontecimentos. Professor Wolff, qual é a sua reação a esses desdobramentos? Em especial, ao fato de que, apesar de todo o entusiasmo econômico, enquanto a guerra com o Irã entra nessa fase de negociações, parece haver muita turbulência no ar. Ajude a entender como tudo isso vai articular o interesse. Sim, eu ficaria feliz em tentar explicar isso. Acho que a chave para entender essa situação é perceber que tem muito mais coisa acontecendo do que apenas uma guerra entre o Irã, de um lado, e os Estados Unidos, do outro. Quando a gente considera todos os outros interesses envolvidos, fica claro, na minha opinião, que, de um lado, o Irã está tentando entender, e isso não é nada simples, como aproveitar o enorme aumento do seu poder, da sua influência no mundo e da posição que o país passou a ter na economia global, resultado direto do que eles fizeram nessa guerra. Da mesma forma, do outro lado, os Estados Unidos estão debatendo o que fazer diante da queda da sua posição econômica global. Perder essa guerra já custou caro para eles e provavelmente vai continuar custando, como os trechos que você mostrou deixam bem claro. Então, eu acho que é isso que está acontecendo. E essa incerteza, o fato de que, em alguns momentos do último fim de semana, parecia que o memorando de entendimento e o fim, digamos assim, da guerra era uma miragem, que tudo tinha acabado, e que íamos retomar os ataques, os bombardeios, os drones e os mísseis, como vínhamos fazendo nos meses depois de 28 de fevereiro. Agora é aquele vai e volta de novo. Nem dá para saber direito, se você ler as matérias com atenção, se as pessoas enviadas pelos Estados Unidos e pelo Irã para o Oriente Médio vão realmente se encontrar e conversar lá ou não, e se forem, quando isso vai acontecer. Agora, como se isso já não fosse complicado bastante, ainda tem outros problemas bem estranhos aqui. Primeiro, o memorando de entendimento é um memorando, mas só entre dois dos vários participantes dessa guerra toda. E com isso, eu quero dizer, pelo menos os israelenses e o Hezbollah, que é um movimento dentro do Líbano. E eu nem vou entrar no assunto do governo libanês, porque ele praticamente não existe. Mas eu vou falar sim do Hezbollah, que não concordou com esse acordo, nem os israelenses, que também não concordaram e deixam isso bem claro. O Hezbollah, na medida em que mantém contato com o Irã, com os Houthis e com o Hamas, pode ser considerado como provavelmente seguindo o mesmo caminho, se o Irã fizer isso. Mas é até aí que dá para ir. Israel deixou bem claro que não pretende acompanhar de forma alguma. E se por acaso fizer, isso é compensado pelo que vários membros do gabinete do Sr. Netanyahu dizem literalmente todos os dias, que não vão aceitar, não vão participar e que vão sair do governo se isso acontecer. Isso significaria o colapso do governo. E aí voltamos à pergunta:
que acontece depois? Então, quando a gente junta tudo isso, estamos numa situação extremamente confusa, completamente incerta. E qualquer pessoa que diga que sabe com certeza para que lado as coisas vão estar, na verdade brincando de prever algo que nenhum de nós é capaz de prever. What is the actual impact of this? Qual é o impacto real dessa incerteza nessa guerra prolongada, agora que, como você disse, a qualquer momento ela pode recomeçar? Porque, olha, apesar do otimismo do governo Trump, eu vejo em todo lugar muita preocupação de que a qualquer momento possa haver um grande aumento no preço do petróleo, por exemplo, por causa de uma retomada do conflito. Então, qual é o impacto disso nas pessoas nos Estados Unidos, na economia mundial? Como essa incerteza está influenciando tudo isso? How is this uncertainty driving that? Well, the key word there is uncertainty. Bom, a palavra-chave aí é incerteza. E a incerteza, que faz parte da vida, sempre foi um grande problema para as pessoas. Os seres humanos têm um jeito de lidar com a incerteza que, na maioria das vezes, é uma tentativa ilusória de fazê-la desaparecer como mágica. Na minha área, a economia, a gente precisa lidar com a incerteza de forma direta. Todo investimento, por exemplo, em qualquer negócio do mundo, significa tomar uma decisão de gastar dinheiro agora. Construir uma fábrica, montar um escritório, abrir uma loja, comprar insumos, contratar trabalhadores. O retorno só vem depois no futuro, quando a produção acontece, quando os funcionários terminam o trabalho e o produto ou o serviço está pronto para ser vendido. Esse é o intervalo de tempo. Você precisa investir agora para colocar as coisas em movimento. Mas a receita só vai aparecer semanas, meses ou até anos depois. E você não sabe, é isso que significa incerteza, como vão ser as circunstâncias. Você não sabe a que preço vai conseguir vender o resultado. Pode ser o que você imagina, mas pode ser mais alto, pode ser mais baixo. Não existe como escapar dessa incerteza. Então, o que fazer? Bom, na minha área, tem gente que acha que dá para colocar uma probabilidade, tipo 20% de chance de isso acontecer. Sim, mas isso também é incerto. Por que seria 20? Pode ser 25. Pode ser só 15. Ou você entende a incerteza como a ausência de saber, ou acha isso tão assustador que prefere fingir que não vai acontecer. E por que isso é importante? Porque a incerteza sobre essa guerra é algo que todo mundo no mundo sente. E eu preciso enfatizar isso, Danny, porque é realmente muito importante. Todo país do mundo, sem exceção, e a maioria das grandes corporações e empresas estão lidando agora com essa incerteza. Além de todas as outras que já afetam cada economia, surgiu mais uma. E qual é? É o fato de que não só o Golfo de Hormuz está bloqueado, fechado ou parcialmente fechado, limitando o transporte de petróleo, gás e de todos os produtos derivados, como fertilizantes, hélio, combustível de aviação, materiais para motores e por aí vai. Tudo isso pode ou não ficar mais caro ou mais barato, mais fácil ou mais difícil de conseguir. Ninguém sabe. Mesmo assim, as empresas precisam tomar decisões. Se você trabalha na agricultura e precisa de fertilizante, o que faz quando o carregamento que deveria chegar no dia 15 de março simplesmente não chega? Porque esse petróleo pode estar parado em algum navio-tanque ou num porto em algum lugar e você não sabe, mesmo que volte a ser entregue, se dá para confiar nisso ou não. E a resposta é: não dá para ter certeza. E agora é preciso somar o fato de que há outros pontos. Tem o Estreito de Malaca, tem o Canal do Panamá. Se juntar tudo, percebe que todos eles, no fim das contas, são incertos. E entre os outros ajustes que estão sendo feitos, há países olhando para suas próprias costas, se perguntando se, além de serem prejudicados pelo que está acontecendo no Irã, talvez possam reagir a essa situação, criando também uma incerteza nas suas águas, no seu litoral, nas suas águas territoriais, para tentar compensar as perdas causadas pelo que está acontecendo no Estreito de Hormuz.
Quando você junta tudo isso, dá para ver o impacto no mundo. É um choque. E uma das coisas que empresas e países fazem quando enfrentam um choque é tentar entender, e isso leva tempo, qual é a melhor aposta diante de tanta incerteza. Por exemplo, vou te dar alguns casos. Talvez a gente deva trocar, na nossa empresa, os caminhões que usam gasolina, que está ficando perigosamente escassa em muitos países da Ásia, e finalmente mudar para veículos elétricos. Isso significaria comprar mais carros chineses, porque hoje eles têm os elétricos de melhor qualidade e com o menor preço do planeta. E isso é ótimo para as exportações da China, mas não para as exportações dos outros. Então isso está acontecendo? Pode apostar que sim. Quanto exatamente? Ninguém sabe. Vai levar tempo para a gente entender. Aqui vai outra resposta. A gente talvez precise conseguir nosso fertilizante de outro lugar. Mas, de onde mais? De repente, o preço do fertilizante sobe. Isso vai acabar atraindo empresas em outras partes do mundo a começar a produzir fertilizante. Coisa que elas nunca fizeram antes. Elas vão precisar de trabalhadores, de máquinas, de espaço para armazenar. Só que tudo isso é muito caro. E aí vem a dúvida. Será que vale a pena fazer isso? Ou não vale? E você quer que eu te dê uma resposta? Ninguém consegue fazer isso. É por isso que quando você lê um artigo, o que está lendo é uma espécie de recorte. Se você escolhe certos exemplos, tudo parece muito ruim. Se escolhe outros, parece bem promissor. O problema é que não é nem uma coisa nem outra. Ou você encara a realidade da incerteza, ou não encara. E tem mais um ponto que precisa ser levado em conta quando a gente fala de capitalismo. O capitalismo, que é o sistema dominante no mundo, tem uma instabilidade profundamente enraizada. A cada 4 a 7 anos, ele entra em crise em todos os lugares do planeta. Isso acontece há 3 séculos. Já se tentou de tudo para lidar com isso, para administrar essa instabilidade. Nada funcionou. Na década de 30, quando tivemos a pior quebra da história do capitalismo, surgiu uma nova teoria econômica, desenvolvida por John Maynard Keynes, na Grã-Bretanha, chamada economia keynesiana. O foco dela era explicar o que o governo precisa fazer para tentar reduzir os danos causados por essa instabilidade. A gente conseguiu parar as crises desde então? As quedas, os colapsos, as depressões? Não. Tivemos uma no ano 2000, o chamado estouro da bolha da internet. Tivemos outra em 2008, a chamada crise das hipotecas subprime, e outra em 2020, a chamada crise da pandemia. A gente dá nomes diferentes porque tem medo de encarar o fato de que elas estão sempre com a gente. Pois é, a cada 4 a 7 anos. E se a última foi em 2020, adivinha? Já está quase na hora de outra. Então, além de todos os choques e da incerteza, existe essa realidade preocupante, a de que talvez estejamos à beira de uma nova recessão. E Deus sabe o que pode acontecer se a gente tiver a coincidência de uma queda econômica com esse colapso especial da guerra no Irã. É mais um motivo pelo qual, se tivesse algum economista competente na sala para aconselhar o presidente e o Sr. Netanyahu, além de todos os outros motivos que agora estão óbvios, eles não deveriam ter atacado o Irã no dia 28 de fevereiro. Eu estou dando mais 2 motivos: a incerteza e o ciclo. Isso não é uma boa ideia. E se eu estivesse aconselhando os europeus, enquanto eles se reúnem para fazer guerra contra a Rússia, seria o mesmo erro terrível da parte deles. E eles vão sofrer. Infelizmente, o povo europeu e o povo russo também vão sofrer. E é uma catástrofe que está acontecendo diante dos nossos olhos. Sim, e o senhor mencionou crise e colapso econômico, professor Wolff. Eu só quero tocar nesse ponto, porque isso é algo que agora está sendo muito comentado. Na verdade, parece que muitos economistas mais tradicionais querem focar na diferença entre o comportamento das ações e os indicadores econômicos. Mas essa é a realidade. O custo da guerra com o Irã, por exemplo, e os americanos pagando $7 por libra de carne moída,
Isso parece ser um grande ponto de alerta, um possível gatilho para esse colapso econômico. A possible trigger for that economic collapse. Maybe you could talk about how the impacts. Talvez você possa falar um pouco sobre os impactos da guerra no Irã. Porque agora, sabe, ainda tem milhares de navios que não conseguiram sair do Estreito de Hormuz e provavelmente não vão conseguir tão cedo. E aí vem o custo disso tudo, que parece estar sendo ignorado pelos economistas mais tradicionais e pelo governo Trump. Mas alguns estão soando o alarme, dizendo que sim, os custos dessa guerra vão continuar por muito tempo. E isso significa que as consequências desses custos vão piorar. Então, para onde isso leva? Como você explica o que acontece quando todas essas coisas se juntam? Olha, o que eu quero dizer é o seguinte: é preciso entender a complexidade de uma economia moderna. Nós, os Estados Unidos, estamos agora envolvidos na guerra na Europa. Fornecemos as armas, a inteligência, tudo isso é muito, muito caro. Centenas de bilhões de dólares já foram investidos na guerra na Ucrânia, e isso continua. Em segundo lugar, temos a guerra no Oriente Médio. Quero lembrar que os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã há um ano, em junho do ano passado, e depois novamente em fevereiro deste ano. Isso está longe de ter acabado. Ainda temos operações navais no Mediterrâneo, voltadas para tudo isso. Temos outra frota, a 7ª frota, em torno de Taiwan, na Ásia. Somos um país cada vez mais envolvido em guerras. O presidente Trump propôs aumentar o orçamento de defesa para o próximo ano, do nível atual, algo em torno de 900 bilhões de dólares, para 1,5 trilhão. From the current level, roughly $900 billion to $1.5 trillion. That's a 65% increase. Isso é um aumento de 65% em apenas um ano, de um ano para o outro. É uma movimentação enorme de recursos para a guerra. Quero lembrar as pessoas, vocês estão gastando dinheiro num míssil que é lançado lá nas montanhas do Irã, onde, aliás, não tem ninguém, porque vocês nem sabem onde eles colocaram tudo no subsolo. E eles já mostraram que sabem fazer isso de um jeito para o qual os Estados Unidos não estão nem um pouco preparados. Então, vocês acabam explodindo e tendo que substituir todo esse equipamento. O que as pessoas precisam entender é que os recursos que vão para a guerra não caem do céu. São recursos tirados de outras áreas. Por exemplo, lembra do Elon Musk lá, com a motosserra na mão, acabando com aquela agência do governo? Pois é, algumas dessas agências eram dedicadas a estudar doenças animais. Sabe, tipo aquela larva que está prejudicando os rebanhos de gado em toda a parte oeste do mundo, inclusive o gado dos Estados Unidos. Pois é. Então o que acontece? Uma política do governo que tira recursos da pesquisa científica, zombando dela, e transfere tudo para a produção de mísseis. Levando isso muito a sério, ajuda a explicar por que a gente tem que pagar $7 por libra de carne moída. E vamos acabar tendo que fazer várias coisas desse tipo. A gente não está construindo moradias neste país. Por quê? Bom, conseguimos manter os salários baixos enquanto o preço das casas só sobe, e tem subido de forma constante nos últimos 20 anos. A renda dos americanos não acompanhou nem de perto esse aumento, e por isso, cada vez mais pessoas são excluídas do sonho da casa própria. Isso faz com que as construtoras não construam mais como antes. As únicas casas que elas fazem hoje são para os muito ricos. E, embora esse grupo esteja crescendo, ele ainda é minúsculo se comparado à imensa maioria que já não consegue pagar por uma casa. E isso está mudando tudo neste país. Tudo isso está ligado à obsessão com a guerra. E se você quiser entender de verdade o quanto essa guerra está custando para a gente, eu entendo esses cálculos que as pessoas fazem, mas não estamos falando de $1.000 ou $2.000. É muito, muito mais do que isso. E ao longo de muitos anos, boa parte ainda no futuro, a incerteza torna quase impossível colocar um número exato nisso. Lutar uma guerra na era moderna é caríssimo. Lutar uma guerra a milhares de quilômetros de distância é ainda mais caro.
Os Estados Unidos gostam de achar que podem controlar o mundo, que vão lutar contra a China por causa de Taiwan, que vão lutar no Oriente Médio contra o Irã, que vão lutar junto com os europeus contra os russos. Sério mesmo? Sério? Você acha que consegue fazer tudo isso? Então deixa eu lembrar uma coisa. Falando como historiador, todo império na história do mundo, o romano, o grego, o otomano, o holandês, o britânico, o francês, o alemão, sabe o que acabou destruindo todos eles? O que fez esses impérios morrerem? O excesso de ambição. Não entenderam os próprios limites. Achavam que podiam conter os bárbaros, quem quer que eles tivessem decidido chamar de bárbaros. E no fim, descobriram que não podiam. Acabaram se destruindo por causa desse excesso, por não entenderem o que a história dos impérios deveria ensinar. Agora é a vez dos Estados Unidos, à medida que o nosso império entra em declínio. Será que a gente vai aprender a lição ou vai ser só mais um exemplo triste? Bom, para continuar nesse ponto, professor Wolff, o senhor provavelmente o conhece. Eu não sou exatamente um grande fã dele, mas ele tem sido, claro, o economista mais destacado do New York Times por muito tempo, o Paul Krugman. E ele publicou um artigo que eu achei bem interessante, onde ele fala sobre a humilhação do outrora todo-poderoso dólar. Eu vou ler aqui um trechinho, em que ele diz que o fiasco do Irã mostrou que usar dólares e manter acesso ao sistema bancário dos Estados Unidos, embora seja conveniente, não é algo indispensável. A capacidade do Irã de resistir à pressão americana mostrou que as sanções dos Estados Unidos são bem menos eficazes do que antes, já que atores fora das regras podem usar o yuan chinês e o CIPS, o Sistema de Pagamentos Interbancários da China, como uma forma de contornar essas restrições. E como mostram as ações dos países do Golfo, até mesmo aliados dos Estados Unidos estão agora considerando aderir aos sistemas de pagamento alternativos da China. Então, professor Wolff, como isso afeta o panorama econômico global como um todo, especialmente em relação à dominância, ou talvez a perda de dominância, do Império Americano? Olha, o impacto é enorme. Eu só faria uma pequena correção. A queda do dólar já vinha acontecendo há vários anos, antes mesmo de qualquer conflito no Irã começar. Então é importante entender que parte do declínio do Império Americano está ligada à queda do dólar. Veja, foi depois da Segunda Guerra Mundial que o mundo, que até então usava uma moeda global chamada libra esterlina, deixou isso de lado e passou a usar o dólar americano. Isso aconteceu porque os britânicos foram devastados nas duas guerras mundiais. O império deles foi basicamente tomado pelas revoltas dos povos coloniais, lideradas pelo pessoal da Índia. Então, o império simplesmente se desfez. Os americanos entraram direto para preencher o vazio deixado pelo Império Britânico. E aí eles disseram: agora quem manda somos nós. A nossa moeda pode e deve se tornar o padrão global. E foi exatamente isso que aconteceu. Aconteceu porque os Estados Unidos eram o grande produtor. Todo o resto tinha sido destruído pela Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos exportavam para todo lugar. Para você ter uma ideia, o número de russos mortos na Segunda Guerra foi de mais ou menos 25 milhões. Já o número de americanos mortos foi de cerca de 400 mil. As pessoas precisam entender que essa é a diferença entre um rato e um elefante. O impacto disso na Rússia até hoje é profundo. E o impacto nos Estados Unidos é, em comparação, bem pequeno. Então a gente precisa entender que isso tornou o dólar todo-poderoso, o famoso dólar onipotente. Agora que o império, por vários motivos, já passou do seu auge e está em declínio, o dólar vem deixando de ser a moeda global. Ainda é importante, claro. Ainda é importante. E antes da guerra com o Irã, a maioria das pessoas, eu incluso, entendia que seria uma queda longa e lenta. Provavelmente foi o que os britânicos também pensaram, digamos por volta de 1900.
O que eles não previram foram as duas guerras mundiais, que aceleraram a decadência do Império Britânico entre 1933 e 1978. Um processo que seria lento acabou sendo acelerado. Eu acredito que é dessa mesma forma que a gente deve entender as guerras americanas do século XXI. Esses são choques que aceleram o que já estava acontecendo. E só para dar uma ideia de por quê e como isso funciona. O petróleo, que era comprado e vendido no mundo todo em dólares. Esse foi um acordo feito pelo presidente Nixon e o conselheiro dele, Henry Kissinger, com a Arábia Saudita, lá nos anos 70, quando o país era o maior produtor de petróleo do mundo, criou o que ficou conhecido como o sistema do petrodólar. A partir daí, o mundo inteiro passou a precisar de dólares para comprar petróleo. Se o seu sistema de energia usava petróleo, e todos os países usavam, você sempre ia precisar de dólares, porque era com eles que se comprava o petróleo necessário. Então todo mundo mantinha uma reserva de dólares no Banco Central, nos bancos locais, nas suas contas. E por que isso era importante? Porque se você tem dólares que precisa usar, tem que guardá-los para ter disponíveis quando precisar. Mas segurar $1 não te dá nada, é só um pedaço de papel verde. Então o que você faz? Você empresta esse dinheiro para o governo dos Estados Unidos e, em vez disso, segura títulos do Tesouro, promessas de pagamento do próprio governo americano, dizendo ao portador desse título, você nos emprestou, digamos, $10 milhões. Obrigado. Nós vamos te pagar de volta, numa data específica, e te pagar juros 2 vezes por ano até lá. É assim que eles mantêm dólares, o que precisam fazer para negociar petróleo. Mas olha o benefício para os Estados Unidos. Uma das razões pelas quais podemos ter déficits nesse país. Déficits quer dizer quando o governo gasta mais dinheiro do que arrecada em impostos. Isso só é possível se o governo puder pegar esse dinheiro emprestado. Caso contrário, ele não pode gastar mais do que arrecada em impostos. Se não pudesse tomar empréstimos, teria que tirar o dinheiro da gente, aumentando os impostos. Então, ele consegue reduzir os impostos sobre você, sobre mim e sobre as empresas americanas, porque o mundo inteiro quer colocar seu dinheiro em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Isso é, na prática, um subsídio ao governo americano. Eu diria até o seguinte: a maioria das guerras que a gente travou, pensa comigo, a maioria delas o governo nunca teria aumentado impostos para pagar. Sabe por quê? Porque a oposição à guerra teria sido 10 vezes maior do que já foi, se as pessoas tivessem que desembolsar milhares de dólares. A gente acabou de passar pelo dia 15 de abril. Se no dia 15 de abril todo mundo tivesse que desembolsar mais $1.000 ou $2.000 para pagar pela guerra, você acha que ela ainda estaria acontecendo? Nem pensar. Mas o nosso governo não precisou fazer isso. Ele pôde pegar dinheiro emprestado para sustentar as guerras que protegiam todo esse sistema e mantinham ele funcionando. Então, quando os países decidem, como o Krugman observa corretamente, que mesmo sendo aliados dos Estados Unidos, não vão ficar presos a uma moeda que não dá conta do recado, eles passam do dólar para o yuan. Porque enquanto o Império Americano está em declínio, o poder e o papel da China no mundo continuam indo numa única direção, para cima. E o mundo inteiro está reagindo a isso, assim como o mundo inteiro está reagindo ao fechamento do Estreito de Hormuz. E isso está ficando cada vez mais claro também. A gente já começa a ouvir, até na grande mídia, falarem sobre a bolha da inteligência artificial, por exemplo, e sobre como agora existe uma mudança enorme de foco nessa área, e um total descuido por parte da economia dos Estados Unidos e do governo americano, ou digamos assim, do regime americano, em relação a qualquer outro setor da economia. E dá para ver isso com muita clareza nas próprias palavras do Donald Trump, com o projeto de lei sobre moradia acessível que está tramitando no Congresso. Essa foi a reação dele a isso.
through Congress, this was his reaction to it. Tem tanta gente falando, vamos fazer o preço dos imóveis cair. Eu não quero que o preço dos imóveis caia. Eu quero que o preço dos imóveis suba. Então, ele quer preços de moradia ainda mais altos do que os que já existem nos Estados Unidos. E é assim que ele vê o projeto de lei. Quais são os seus planos para o projeto de lei de habitação, Sr. Presidente? Não sei. Acho que isso é tão sem importância comparado ao ato de salvar a América. Então isso não é importante. Há tantas evidências, antes de tudo, de que a própria economia e aqueles que deveriam governá-la, ou pelo menos ter algum papel na sua gestão, não estão interessados nessa parte da economia. Mas eles estão muito interessados no Estreito de Hormuz. Toda a guerra contra o Irã agora está concentrada nessa passagem marítima, que fica entre as costas do Irã e de Omã. O que isso nos mostra? Que há um completo descaso com as questões que realmente importam para as pessoas comuns nos Estados Unidos, fora do círculo dos milionários. E o fato é que agora toda a atenção está voltada para os preços do petróleo, para o Estreito de Hormuz e para essa guerra que está abalando a economia global. This war that is shaking up the global economy. Well, let me respond, Danny, first by Bom, deixa eu responder, Dani. Começando pelo trecho que você mostrou do Donald Trump. E aqui eu vou colocar meu chapéu metafísico de economista profissional para dizer o seguinte. Ouvindo o presidente, dá para perceber que numa aula de economia ele não iria muito bem. E olha, eu tô sendo o mais educado que consigo ser. Vamos destrinchar o que ele disse. Ele não quer que os preços dos imóveis caiam, o que, claro, a maioria das pessoas quer, porque querem poder comprar uma casa. Ele prefere que os preços subam. E quem é que se interessa por isso? As pessoas que constroem e vendem casas. Elas querem ganhar mais. Já quem compra quer pagar menos. Esse é o problema de todo o mercado dentro de um sistema de mercado. Ele não entende como isso funciona. He doesn't understand how this works. He's been talking to the people who produce housing. Ele tem conversado com as pessoas que produzem moradia. O homem que ele indicou para chefiar a área de inteligência, o Sr. Pucci, é um construtor de casas, um dos maiores dos Estados Unidos, a Pucci Homes. Ele quer preços mais altos. E não é só querer, ele nos chantageia de um jeito que é praticamente uma chantagem capitalista. Ele diz para o presidente, e por meio do presidente para todos nós, querem que eu construa casas? Então façam valer a pena para mim. Façam os preços subirem, aí eu construo. Aí a gente responde, tá, mas ninguém consegue pagar por elas. Bom, então como é que a gente resolve esse problema? Já sei, a gente podia fazer como outros países fazem. O governo devia dizer para os construtores, ou vocês constroem casas que sejam acessíveis, ou o governo vai competir com vocês, e vai mesmo. Competition with you, and we will. Because our job as the government of all the people. Porque o nosso trabalho como governo de todo o povo é fazer o que as pessoas querem. E a maioria delas quer comprar uma casa. Elas querem preços mais baixos. E é isso que vamos oferecer. Casas com preços mais baixos. A gente não precisa ter lucro porque somos o governo. Vocês, sim. Então vocês podem construir casas para os ricos. Nós vamos construir casas para todo o resto. Ai não, dizem as empresas. A gente não quer concorrência do governo, porque aí todo mundo vai perceber como temos enganado as pessoas. É isso que está acontecendo. Estão nos enganando. Estão dizendo, se você não tem dinheiro suficiente, não vamos construir casas para você. E se você acha que esse argumento faz sentido, tome cuidado. Porque o próximo passo vai ser aplicar a mesma lógica à comida e à roupa. Ah, você quer comprar comida de qualidade? Aqui, $20 a libra de carne moída. Você quer que a gente faça carne moída para você, não é? Pois é, tem que valer a pena para a gente. Esse é o problema de um sistema capitalista. E quando esse sistema começa a desmoronar, como o nosso está, tudo isso fica mais evidente e mais duro no jeito que nos afeta. É isso que você está vendo em torno desse projeto de lei sobre moradia, por exemplo. Se você olhar as estatísticas, são impressionantes, Dani.
Nos últimos 25 anos, o preço da moradia subiu muito mais rápido do que o nível de renda, de salários e vencimentos, tirando as pessoas do mercado imobiliário ano após ano. Quando o Sr. Trump diz que não está interessado, o que isso mostra, se é que alguém ainda precisava de mais prova, é que ele não é o presidente dos Estados Unidos. Ele é o presidente das pessoas que financiam as campanhas dele. Como é que essas pessoas que financiam as campanhas dele vão reagir agora? Ou melhor, como estão reagindo agora e como vão reagir no futuro? Já que está bem claro que as consequências da guerra no Irã, do conflito na Ucrânia e, claro, do Império Americano, tanto no aspecto militar quanto na coerção econômica, estão se tornando, eu diria, não só ineficazes, mas talvez até um peso para o conjunto da economia e para o desenvolvimento dos Estados Unidos. Como é que elas vão continuar reagindo a esse cenário? E como estão reagindo neste momento? Olha, eu tenho que reconhecer o mérito do presidente. De verdade, eu falo sério. Ele descobriu um jeito, e alguns dos antecessores dele também descobriram, de fazer praticamente o que quiser, desde que mantenha os 10% mais ricos dos americanos satisfeitos com ele. Esses 10%, os mais ricos, são donos de mais ou menos 80 a 85% das ações da Bolsa de Nova York. Então ele sabe que precisa mantê-los felizes. Se conseguir isso, o resto não importa para eles. Quer trazer de volta a supremacia branca? Quer trazer de volta o machismo? Quer acabar com as proteções aos trabalhadores? Quer cortar o departamento de educação a ponto de nossas escolas e universidades fecharem? Eles não ligam. Concordam com isso? Não. Mas também não se importam o bastante e não querem parar o trem da alegria. E o que é esse trem da alegria? É o mercado de ações. O mercado continua subindo, enquanto essas pessoas compram e vendem ações entre si, fazendo o preço subir. E se você está se perguntando como tudo isso funciona, aqui vai a resposta. Nos últimos 30 anos, o governo dos Estados Unidos imprimiu mais dinheiro, colocou mais dinheiro na nossa economia, numa escala que nunca tínhamos visto antes. Isso fez muita gente, ao ver esses números, ficar preocupada e dizer: isso é muito perigoso, vamos ter uma inflação terrível. Mas nunca tivemos uma inflação terrível. Tivemos uma sim, mas não foi tão ruim assim. Já passamos por piores. Outros países tiveram situações muito piores. Então, por que a gente não teve aquele tipo de inflação? E eu tô falando do preço da gasolina, dos ovos, da carne, do leite e da moradia. Os preços subiram, sim, mas não foi uma inflação descontrolada. Isso aconteceu porque boa parte do dinheiro nunca foi usada para produzir bens e serviços para mim e para você, o que poderia ter feito os preços dispararem. Esse dinheiro foi parar no mercado de ações. E veja, uma inflação no mercado de ações é exatamente o que os 10% mais ricos querem. Quanto mais alto o preço das ações, mais ricos eles se sentem. Para eles, isso não é um problema, é uma vantagem. O Sr. Trump ou os porta-vozes dele vivem apontando para o mercado de ações. Por quê? Porque é uma das poucas coisas que estão em alta. Eles evitam cuidadosamente te contar que quando tem uma boa notícia na Bolsa de Valores, essa boa notícia é só para os 10% que são donos de tudo. Os outros 90%, a maioria nem tem ações, e o resto tem, sei lá, 4 ações da General Motors que a avó deixou quando faleceu. Mas a maior parte das ações está nas mãos dos 10% do topo. Eles estão muito felizes, e são eles que mantêm o Sr. Trump no cargo. Se ele não cuidasse deles primeiro, ele não estaria lá. E se você tem dúvida disso, deixa eu te lembrar. O primeiro ato, e o mais importante, que ele assumiu quando foi presidente pela primeira vez, de 2016 a 2020, foi aprovar uma lei de impostos em dezembro de 2017. Foi o maior corte de impostos da história dos Estados Unidos para os ricos e para as grandes corporações.
for rich people and corporations. In his second term, that he's in the middle of now, No segundo mandato dele, que está acontecendo agora, qual foi o principal foco? Lembra alguns meses daquela grande e linda reforma tributária? Pois é, mais um grande corte de impostos. Ele cuidou bem desse pessoal. E para onde foi o dinheiro que as empresas e os mais ricos deixaram de pagar em impostos? Resposta: para o mercado de ações. Eles pegaram a economia de impostos e usaram para inflar o valor das próprias carteiras de ações. Esses ricos estão rindo à toa, indo direto para o banco. E não vem nada de errado no Sr. Trump, por mais fascista que o comportamento dele possa parecer, porque ele cuidou bem deles. Certo, muito bom. Ótimos pontos, professor Wolff. Agora, tem uma teoria circulando por aí que eu queria que o senhor explicasse, desmentisse se for o caso, ou confirmasse se for o caso, que é a seguinte: essas pessoas de quem o senhor fala, os ultra-ricos, os super-ricos, os capitalistas mais poderosos, há quem esteja especulando que, diante dos acontecimentos da guerra no Irã e do que temos visto nos mercados de energia, isso seria mais uma demolição controlada do que uma simples queda econômica ou colapso do império. Ou seja, aquela dinâmica que o senhor acabou de descrever, dos super-ricos lucrando com ações e tudo mais, estaria acontecendo num movimento econômico global, em que, especialmente nos mercados de energia, a destruição vira uma forma de lucro. E eu fico pensando se você acha que isso acontece não só por lucro, mas também para tomar o controle dos mercados de energia. E eu queria saber como você enxerga esse cenário, levando em conta a situação econômica global. A gente vê essa desaceleração que você costuma mencionar aqui no programa e em outros lugares. Temos todas essas contradições enormes. E claro, os mais ricos continuam ficando ainda mais ricos, mesmo com toda essa dinâmica de caos e crise que fica pelo caminho. Bom, é um ditado comum no mercado de ações que, se você sabe jogar o jogo, dá para ganhar tanto dinheiro quando as ações caem quanto quando elas sobem. Em outras palavras, se você entende como isso funciona, pode vender uma ação para entrega no futuro, apostando que vai poder entregá-la quando estiver bem mais barata do que hoje. Então você vende agora, num preço alto, promete entregar depois, quando puder recomprar por um valor bem menor. Dá para fazer uma fortuna assim. E tem muita gente em Wall Street que faz exatamente algo. Ou seja, ganhar dinheiro não depende só de o mercado estar sempre subindo. É estar numa posição em que você consegue se beneficiar quando tudo está subindo e também tirar proveito quando está caindo. É exatamente isso que as pessoas que não têm muito dinheiro e não podem contratar os conselheiros certos provavelmente não conseguem fazer. Mas eu diria que os super ricos são justamente os que não se preocupam com isso. Eles estão ocupados ganhando dinheiro, seja quando o mercado sobe ou quando desce. E eu vou te dar 2 exemplos. O primeiro é o seguinte: a partir dos anos 70, grandes corporações americanas, lideradas, por exemplo, pela General Motors, que naquela época era a nossa maior e talvez a mais bem-sucedida empresa, começaram a agir dessa forma. Eles perceberam que podiam lucrar muito mais do que já lucravam em Detroit se saíssem de lá. Que podiam organizar a produção de peças e até de carros inteiros em outros lugares, onde os salários fossem muito mais baixos, onde pagassem menos impostos e onde pudessem vender o produto localmente pelo mesmo preço, ou até mais, do que recebiam nos Estados Unidos. Então, eles foram embora. A população de Detroit em 1970 era de quase 2 milhões de pessoas. Hoje, é de cerca de 600 mil. A maioria das pessoas que trabalhava nas fábricas de automóveis da GM, da Ford, da Chrysler e de outras empresas foi embora. Elas perderam o emprego, perderam a casa, tiraram os filhos da escola e foram sabe-se lá para onde. E muitas vezes tudo isso aconteceu de novo com elas.
E a nossa indústria automobilística hoje é só uma sombra do que já foi. Essas pessoas lamentam o declínio de Detroit. Com certeza. São elas que têm fábricas abandonadas lá. São elas que veem o mato crescendo no estacionamento. São elas que já não têm mais nada a ver com as grandes corporações americanas. Mas ganharam muito dinheiro mudando para a China. Hoje, a China é onde a GM vende a maior parte dos seus carros. É lá também que a GM fabrica muitos deles. Organism produzies numelisker de malvertwoord de varning. Emissão exats lucreis et queru exaptange en new. On the decline of American capitalism. Mr. O senhor Peter Thiel, um dos bilionários do Vale do Silício, admitiu recentemente, porque foi pego, que mudou sua residência, sua esposa, sua família, seus filhos, daquela região da Califórnia, o Vale do Silício, ao sul de São Francisco, para São Paulo, no Brasil. Ou talvez tenha sido para a Argentina, um desses países da América Latina onde ele se sente mais seguro. Pois é, ele está deixando claro, tô levando meu dinheiro, tô levando minha riqueza, tô indo para outro lugar. Ele não tem nenhum compromisso com os Estados Unidos. Ah, claro, se convidarem ele para o feriado de 4 de julho, ele vai fazer o mesmo discurso, vai balançar a bandeira. Mas ele vai para onde o dinheiro está, exatamente como fazem as grandes corporações britânicas. Just like the leading British corporations. Look, let me give you a dramatic example. Olha, deixa eu te dar um exemplo bem marcante. No começo deste ano, aconteceram algumas reuniões, acho que em Washington, talvez em Nova York. De um lado, um grupo de autoridades americanas. Do outro, os líderes da Volkswagen, da Alemanha. Uma das 5 maiores empresas da Europa, na Alemanha, que fabrica o Volvo, o Porsche, o Audi, todas as grandes marcas de carro do país. Uma potência industrial. Sabe sobre o que eles estavam conversando? Sobre a possibilidade de transferir a empresa para os Estados Unidos, se a gente daria incentivos suficientes, terras suficientes. Pois é, tá vendo? Essa é a mentalidade desse pessoal. Eles não são movidos por nenhum tipo de compromisso patriótico. Tem alguns que são assim, sem dúvida. E eles vão te dizer o porquê. A gente precisa ter o máximo de lucro para sobreviver nesse setor. Se não lucrar o suficiente, não tem como continuar. A própria General Motors disse, se a gente tivesse ficado nos Estados Unidos, estaríamos em situação pior do que estamos agora. Ainda bem que mudamos para a China na hora certa. Olha, se você quer capitalismo, aí está. Mas ele só é divertido quando está em alta. Não é nada divertido quando está em queda. A menos que você seja rico o bastante para ganhar dinheiro tanto na subida quanto na descida. E as grandes corporações, é nisso que elas são boas. Mas eu e você? E talvez nos últimos 5 a 7 minutos que a gente tem, professor Wolff, o senhor pudesse falar sobre como agora estamos vendo a ascensão do Irã. Antes disso, tivemos, e ainda temos, a ascensão da China e até da Rússia, que hoje aparece cada vez mais como uma força global, econômica, política e militar. Parece que há um deslocamento de poder para o leste, tanto econômico quanto militar. Como isso influencia os impactos e os choques, especialmente na economia dos Estados Unidos, que, como o senhor acabou de dizer, é sustentada por esses indivíduos ultra-ricos. Esses monopólios, essas corporações, que estão olhando para isso de um jeito bem preocupante, e por isso mesmo estão muito dispostas a, e todas fazem isso, investir nos mecanismos da guerra, por exemplo, no complexo militar industrial. Todas fazem isso. Todas têm grandes investimentos nesse complexo, o que significa que, obviamente, elas querem, como você disse, lucrar com isso, e também ver as escaladas acontecendo de um jeito que favoreça os interesses delas. Mas como é que isso vai se desenrolar? Ou melhor, como é que isso está se desenrolando agora? Olha, receio que o que eu tenho para dizer vai soar um pouco deprimente. Por outro lado, se você não quiser ouvir o que realmente está acontecendo, é só ligar a televisão ou o rádio aqui nos Estados Unidos.
Lá você vai ouvir uma história diferente, bem mais reconfortante, e tudo vai parecer sob controle, de um jeito perfeitamente razoável. Mas eu garanto para você, não está. E vou explicar por quê. Neste momento, como você mencionou, há uma mudança em direção ao leste, para a Ásia. E o que isso significa é que os Estados Unidos, que durante boa parte do século passado foram meio que o modelo, o lugar onde todo mundo, quer dizer, estou exagerando um pouco, mas você entende, o lugar onde as pessoas viviam bem, todo mundo tinha uma casa, um carro, podia sair de férias e por aí vai. O modelo a ser seguido, copiado, invejado, tudo isso. Todo mundo aprendeu a usar jeans, todo mundo, e por aí vai. A última moda do Vale do Silício era o tipo de telefone que você tinha que ter, ou o tipo de Wi-Fi que precisava usar, e assim por diante. Tudo isso está desaparecendo. A China está igualando os Estados Unidos, truque por truque, inclusive em tudo que envolve inteligência artificial, em tudo que é IA generativa. Todos os recursos mais modernos, os chineses estão igualando ou até superando. E isso não tem fim. Vai piorar, não melhorar. Vai se tornar cada vez mais dominado pelos chineses, e nós é que vamos ter que correr atrás, porque eles já alcançaram, e o mundo inteiro percebe isso. E à medida que a diferença entre ricos e pobres aumenta, e quero enfatizar isso também, uma das coisas que todo império em declínio mostra é que quando o império começa a cair, as pessoas ricas e poderosas dentro dele são as que estão em melhor posição para manter seu alto padrão de vida. É isso que a gente está vendo com os 10% mais ricos brincando com o mercado de ações. Eles continuam segurando suas grandes fortunas. Mas isso significa que os custos da decadência, quem é que vai pagar por eles? A resposta é você. Você que já não consegue mais pagar pela sua casa. Você que não consegue ir para a faculdade, ou só consegue se endividando tanto que talvez nunca consiga se aposentar. Os sinais disso estão por toda parte, é só olhar. Mas esse é o problema. A gente ainda não chegou ao ponto de olhar de verdade. Ainda estamos aqui nos Estados Unidos no ponto da negação. É um tipo de síndrome psicológica em que algo que te assusta é enfrentado não com compreensão, não com uma estratégia. Não. Basta dizer que isso não existe. Insistir. Como assim declínio? Olha a bolsa de valores, está subindo. Claro, está subindo. Mas isso não tem nada a ver com o que estamos falando. Eu já te expliquei por que isso acontece. É um sintoma de uma sociedade completamente desequilibrada. A gente viu isso na semana passada, Dani, quando foi anunciado que o homem mais rico do mundo, Elon Musk, um cara com 300, 400 bilhões de dólares de patrimônio, explorando o sistema capitalista e o mercado de ações, ficou ainda mais rico. Agora, ele é o primeiro trilionário do planeta. Então, que tipo de sistema econômico se orgulha de ter deixado o homem mais rico do mundo ainda mais rico? Centenas de bilhões de dólares a mais, e ele nem teria como gastar esse dinheiro de qualquer jeito. Ele só tem 300 bilhões, porque vive em cima de uma fortuna que simplesmente se multiplica sozinha. Se esse dinheiro tivesse sido usado para ajudar a maioria do povo americano, as pessoas poderiam ter uma casa, poderiam ter comida barata, poderiam ter tudo o que precisam, e ele viveria numa comunidade muito mais calma, mais feliz, mais satisfatória. Mas em vez disso, o que acontece? As pessoas não vão ter comida suficiente, não vão ter atendimento de saúde adequado, não vão ter a educação universitária de que precisam. Por quê? Para que o homem mais rico fique ainda mais rico. Isso é mais do que obsceno. Me permitam a expressão. Isso não é sustentável. É tão insustentável quanto tudo o que estamos fazendo com o nosso clima físico e natural. E qual dessas coisas vai explodir na nossa cara primeiro, eu não sei. E ninguém mais sabe também. Certo. Acho que com isso a gente pode encerrar. Quer dizer, um dos maiores sinais de negação é projetar nos chamados adversários, aqueles que você vê crescendo ao seu redor,
e chamá-los ao mesmo tempo de fracos e de uma ameaça assustadora e perigosa. A gente vê isso o tempo todo com a China, o Irã, a Rússia e por aí vai. Dito isso, pessoal, quero garantir que vocês saibam e agradecer ao Guitar Jim Burke pelo super sticker. Quero garantir que todos saibam onde encontrar o Professor Wolf. Está tudo na descrição do vídeo aqui embaixo. Depois do programa, eu vou colocar também o canal do YouTube Democracy at Work e o site. E não esqueçam de clicar no botão de curtir antes de sair. Isso ajuda muito o programa. Amanhã eu volto às 14h, horário do leste. Espero vocês lá para abrir o mês de julho. Antes de irmos embora, quer deixar alguma palavra final? Professor Wolf, anything you want to say before we head out of here? Não, eu só quero expressar meu agradecimento, como um dos muitos que fazem parte do seu público, por tudo que você faz e por trazer pra gente os tipos de programas que você cria. Isso é mais importante do que nunca no meu país, os Estados Unidos. Então quero que você saiba que a gente aprecia muito o seu trabalho. Muito obrigado por isso. Pessoal, não esqueçam de deixar o like antes de sair. Tô colocando agora na descrição do vídeo os links para vocês encontrarem o Professor Wolf. Lá também estão todos os lugares onde dá para apoiar o canal. A gente se vê amanhã, para começar o mês de julho, às 14h, no horário do leste. Até a próxima. Tchau. Until next time. Bye-bye.